Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Gino Chiaramonte, engenheiro da Ritel, e hoje nós vamos conversar sobre o pin brazing. Hoje eu vou falar das boas práticas de como utilizar o pin brazing da melhor forma, o que fazer e o que não fazer com ele em campo. Para o kit de pin brazing para os operadores de sinalização ferroviária no Brasil, que utilizam como consumíveis 16 mm², que é para sinalização, nós fornecemos o kit com o Econect, que é equipamento a bateria de lítio, com microprocessado para carga automática de brasagem. Então, no kit com o Econect, você vai receber a maleta, a pistola de brasagem com os guias de pino e coroa e o cabo de alimentação e controle, o cabo terra com o plug magnético e também para alguns clientes nós fornecemos a retífica junto com o acessório. Então seria a retificadeira com a lima rotativa. A lima rotativa ela vem no kit do Econect. Agora a retífica é uma opção do cliente escolher com ou sem a retífica, tá? Isso aqui é uma retífica que a gente tem aqui para demonstração, mas a retífica que nós fornecemos junto com o kit é a retífica, a bateria da DeWalt. Primeiro passo, antes da brasagem, fazer o desbaste do trilho. Nós não recomendamos o uso de disco para desbaste, porque o disco das lixadeiras, elas acabam depositando algum tipo de material na área onde você fez a limpeza, e isso pode afetar a qualidade da conexão. Isso seja em qualquer tipo de fusão permanente, solda exotérmica, brasagem, funciona da mesma forma. Então o que a gente recomenda e é o que a gente fornece para o nosso cliente? A lima rotativa. Essa peça aqui é primordial. Ela faz a limpeza adequada da área, sem fazer buracos no trilho, sem gerar faíscas e sem depositar material indesejado. Agora vou começar a fazer a limpeza do trilho para a brasagem. Primeiro eu vou desbastar uma área por terra, que tem que ser uma área maior, e depois já vou desbastar uma área para a brasagem. Pode ser uma área menor. Primeiro passo completo. Agora eu vou posicionar o terra no sistema e ligar os cabos do terra e da pistola para deixar o sistema preparado para a execução da brasagem. Então, o terra, um cabo de 2,70 metros de comprimento, certo? Ele tem o seu conector fêmea no Econect e macho no cabo. Então você não corre o risco de trocar as conexões aqui, não tem esse risco. Então o terra aqui na parte de baixo encaixou, girou para a direita sem muita força, porque senão pode encavalar. O terra ele pode ser conectado como eu comentei. Primeiro ele tem que estar bem próximo do local de brasagem. Se você tem o trilho da via corrida com um boleto limpinho, você pode fazer o aterramento aqui na parte de cima. Aí você não precisa desbastar a área do aterramento, né? Ou, se você não tem, você fez aquele desbaste na parte de baixo aqui, você pode também fazer o aterramento aqui, né? O plug magnético, ele magnetiza girando o plug para a direita e desmagnetiza girando para a esquerda. Quando o operador for posicionar o cabo terra, recomendação minha seria o seguinte: ao invés de conectar dessa forma com o cabo para frente, você opta por posicionar o terra nessa posição para o cabo correr em cima do boleto. Isso evita que o cabo fique próximo da brasagem e por algum motivo ele sofra temperatura, algo do tipo. Então, para evitar qualquer dano no equipamento, eu prefiro fazer a conexão do terra dessa forma. Bom,
Primeiro passo, o desbaste do trilho completo. Segundo passo, o aterramento do trilho o mais próximo possível da brasagem, lembrando sempre aterrar o mesmo trilho que vai executar a brasagem. Terceiro passo seria o quê? A montagem da pistola. A pistola de brasagem que acompanha o Connect é a pistola modelo S15, então ela é automática. O seu gatilho, ele é touch, ele é sensitivo. Uma vez que você pressionou o gatilho, ele já executa a brasagem, abre o arco e ele só finaliza quando terminar o tempo de brasagem para cada tipo de pino. Então esse processo é automático. O E-Connect com a pistola executa essa etapa do processo sozinho. Você só tem a função de apertar o gatilho. A montagem da pistola no E-Connect, ela tem dois cabos. Tem um cabo de energia da pistola, que é um conector parecido com o do Terra, só que no E-Connect ele é o macho e no cabo ele é a fêmea. Então, do mesmo modo, você encaixa o cabo e gira para a direita sem muita força para não encavalar o conector. E na parte do controle, são 5 pinos. Então, cuidado para não torcer o cabo depois de conectar. Então, ele tem a sua posição correta, onde está escrito aqui a marca aqui do conector, é o lado de cima do conector. E ele é um clique. Quando você ouvir o clique, significa que está conectado. Então o seu sistema está funcionando já pronto para execução de brasagem. Fizemos o primeiro passo, que foi o desbaste do trilho. O segundo passo, o aterramento do mesmo trilho, mais próximo possível da brasagem. Outro passo, a conexão dos cabos da pistola no E-Connect, e agora nós vamos carregar a pistola com o consumível. Então, não há ordem correta para seguir. Então você pode colocar a coroa de brasagem, depois colocar o pino, ou colocar o pino, depois colocar a coroa. Eu coloco o pino primeiro, que eu acho mais fácil e fica mais prático. Então, instalar o pino no guia, dá aquela empurradinha para ver se foi até o final. E na coroa fica mais fácil depois que você já colocou o pino, porque se você só encaixa a coroa aqui e empurra com a palma da mão, fica mais prático, mais fácil de instalar a coroa. Bom, instalei o pino, instalei a coroa, lembrando que os consumíveis são descartáveis. Então, depois de cada brasagem bem feita, você descarta o material que sobra. Então o pino vai ficar fundido no trilho, mas a coroa, na maioria das vezes, ela fica presa aqui no guia dela. Então você tem que sacar a coroa e usar uma nova. Nunca reutilize a coroa para evitar danos nos guias da pistola. Eu vou ligar a máquina e selecionar o LED correto para garantir que eu tenha o nível de carga adequado. Então, no caso de vocês, sempre utilizar o primeiro LED, 8mm standard, que significa padrão. Então, sempre posicionar esse primeiro LED no E-Connect. Agora vamos para a brasagem. Máquina, outro ponto que é importante, sempre que você for executar a brasagem, tenha o display do E-Connect de fácil visualização. Por quê? Você vai estar olhando no display, você vai enxergar aonde que está selecionado o pino, então a chance de errar é muito menor. E também, se houver algum erro, você vai ver com facilidade o LED de erro do E-Connect, porque quando o arco elétrico ele corta antes da finalização, ele vai acender o erro para indicar que você não executou a brasagem até o fim. Então, essa brasagem tem que ser refeita. Bom, agora o último passo antes da brasagem é posicionar a pistola com o rail bond no ponto onde você deseja executar a brasagem. O rail bond, no processo de brasagem, é importantíssimo saber que ele é feito na posição vertical, nunca na horizontal, para evitar a falta de material atrás do bonde e do trilho.
Então, o fabricante sempre recomenda fazer as conexões na vertical, tá? Se por algum motivo não conseguir fazer na vertical, é permitido fazer na posição diagonal 4 horas ou na posição diagonal 8 horas. Outro ponto muito importante, muitíssimo importante, essa é a sacada. O olhal, o furo do olhal tem 10 milímetros de diâmetro, o pino tem 8, então tem uma folga. Qual que é a sacada? Quando você posicionar o rail bond no trilho, aqui dentro do furo, você não pode esquecer de jeito nenhum de que o pino ele tem que estar tocando na parte de cima do bonde e nunca na parte de baixo, certo? Por quê? Porque quando ele estiver tocando em cima, o arco elétrico ele vai acontecer aqui em cima e a prata ela vai derreter e vai espalhar de cima para baixo, preenchendo toda a face traseira do olhal. Isso vai garantir que você tenha uma conexão de qualidade. Caso você não siga esse procedimento e alinhe ele embaixo, o arco pode acontecer aqui embaixo e a prata preencher somente da metade para baixo. Depois que você executa a brasagem, fica nítido você conseguir ver um vãozinho entre o pino e o olhal na parte de cima. Isso indica que não pode ser que não tenha sido bem feito a brasagem, ok? Então é muito, muito importante alinhar o pino na parte de cima do olhal. Então, ó, eu venho aqui com a pistola nela na lateral, né? Você não vai conseguir usar a pistola dessa forma, porque o dormente está aqui, né? Então, você vai virar a pistola na lateral e posicionar toda a conexão aqui no trilho. Lembrando sempre, ó, se eu posicionar o pino na parte de baixo, vai ficar esse espaço grande aqui, ó, é facinho ver, ó. A coroa tá numa linha e o olhar tá bem para cima. Dá para ver que tá errado, tá? Então, antes de executar, veja com atenção e dá uma puxadinha para baixo para garantir que a coroa esteja alinhada com a parte de cima do olhar. Isso significa que o pino está encostando na parte de cima. E também garantir que a pistola esteja mais ou menos 90 graus do trilho, para garantir que a face do olhar esteja toda inteirinha encostando no trilho, né? Porque se ele ficar um pouco levantado, a parte levantada não vai pegar a prata, então você não vai ter uma conexão muito boa. Então é importante antes de qualquer coisa, de apertar o gatilho, você verificar esses detalhes. Então, o pino encostando na parte de cima, a coroa vai estar faceando com o topo do olhar. E a pistola alinhada a 90 graus, você vai ter o olhar inteirinho encostando no trilho. E isso é muito importante. 1, 2, 3, tirou. O fato de eu contar até 3 antes de tirar a pistola é garantir que a conexão toda se esfrie, né? Num momento já seguro para você tirar a pistola e não ter nenhum risco de queimar alguma coisa. Não que isso vá acontecer, mas é mais por segurança, né? A prata ela pode atingir no máximo uma temperatura de 650 graus, né? E aí ela esfria muito rapidamente. Então esses 3 segundos seria mais para esfriar a conexão e ela fundir, né? Nesse tempo. A coroa de brasagem, uma vez que eu usei a coroa, não reutilize a coroa. É importante isso, não reutilizar a coroa, porque os dentes dela já estão danificados. Então ela precisa desses dentes livres para todo o vapor da brasagem sair por eles, empurrando todo o material para o trilho. O que pode acontecer? Se você reutilizar a coroa, esse vapor, junto com algum resquício de prata, pode voltar para a pistola e danificar a ponta que o guia da coroa ou o guia do pino. Então é importante você descartar esse material depois de cada brasagem. É por isso que vem uma latinha com 100 peças. Então, comumente, você pode usar o próprio boleto para sacar a luvinha, a coroa, né? E aí eu dar uma olhadinha depois de cada brasagem para ver se está tudo limpo para próxima execução, tá? Ó, aqui já está frio,
não tem risco de queimadura. A peça que mais sofre alta temperatura é a coroa de cerâmica, o resto ele se esfria muito rapidamente. Executada a brasagem, não acendeu o erro, eu contei até 3 para tirar a pistola para trás, porque se você tirar a pistola para cima, para o lado, como o pino já está fixo aqui no trilho, pode ser que você abra o tridente da pistola e danifique, né? Então é importante você tirar a pistola para trás. A última etapa é sacar o pino de latão que sobra. Isso é importante porque ele acaba sendo uma inspeção final, porque se você bater e o bonde sair, significa que a conexão não foi bem feita, certo? Então eu vou sacar o pino aqui, ó. Eu fiz força, então não foi uma batidinha leve, né? Você dá para ver que a conexão está muito bem feita e se uma vez bem feita, ela não sai. Então é importante seguir todos os procedimentos que eu passei aqui. Muito importante alinhar o pino na parte de cima do olhal. Isso garante que a prata preencha todo o olhal. Ó, aqui você consegue ver que a prata ela preencheu em cima toda a volta. Você não consegue ver nenhum buraquinho aqui, ó, entre o pino e o olhal. Então ele está preenchido por inteiro, certo? Um ponto de atenção também para garantir que o material ele sempre se mantenha em boa qualidade. O consumível ele vem nas latinhas próprias e vem com os saquinhos de sílica, tá? Para retirar a umidade que possa invadir quando você abre a lata. Então é importante manter a latinha sempre fechada, né, em ambiente seco, livre de umidade, para garantir que você tenha um material de boa qualidade. Porque o pino de brasagem, se ele ficar em contato com a umidade, ele pode oxidar, né? Isso não é bom para a conexão, você pode perder o material. Então é muito importante, quando você for para campo e for executar algumas brasagens, não muitas, pegue o material, leve alguns no bolso, que seja, você usa no trilho, faz as brasagens e depois você volta para a latinha e as outras que estão na latinha vão permanecer em um local seco e livre de umidade. Então, se você for ficar o dia todo no campo, não fique com essa latinha aberta o tempo todo. Então é isso que eu recomendo. Geralmente vocês têm bolso, né, no colete de proteção do EPI, então põe os pinos com as coroas no bolso, depois você fecha a latinha, veda bem a latinha, para evitar que esse material tenha contato com umidade, tá? Isso prolonga a vida do seu consumível e você não vai ter erros durante a brasagem, certo? Eu acho que eu fico por aqui e qualquer dúvida, entre em contato com a Intel. Eu queria também falar um pouquinho sobre a possibilidade do erro, que você quando vai executar a brasagem, você está preparado, está tudo pronto, seguiu todos os procedimentos, só que no momento da brasagem você aperta o gatilho e ele dá aquele arco rápido, né, curto, e acende o erro do Econnect. E essa parte eu quero mostrar que você não pode tirar a pistola, né, porque você pode perder o fluxo de solda que contém dentro, que ele fica dentro da cápsula, atrás da cápsula do pino. E esse fluxo de solda em pozinho, ele é importante. Então, para evitar que você saque a pistola e essa cápsula ela caia e o fluxo de solda também, você mantém ela na mesma posição, só espera o LED do erro apagar e movimente a pistola. Eu vou mostrar como que eu faço, né? Então você tem você tem a área de desbaste aqui do trilho, né? Você encaixou o bonde certinho, né? Tá tudo preparado, aí você apertou o gatilho e gerou o erro, né? O que você faz? Você espera o erro do Econnect apagar, certo? Porque enquanto a luz do erro estiver acesa, você pode apertar o gatilho que nada acontece. Então, espera o LED do erro apagar e faz o quê? Você movimenta a pistola de lado só para perceber aqui e garantir que o pino ainda não foi brasado, que nada foi fundido no trilho ou no olhal.
Então, se tiver tudo solto ainda, é só você alinhar de novo, sem tirar a pistola do lugar e apertar o gatilho, que a execução vai acontecer, você não vai perder o material consumível. Então, quando acontecer o erro, não se apavore, mantenha a posição, só movimente a pistola de lado para garantir que ele ainda não se fundiu ao trilho. Se ele não tiver se fundido, você executa novamente com o mesmo material que você está aqui na pistola, certo? Então, evite tirar a pistola quando tiver erro, para não perder o consumível.